E aí pessoal, mais uma vez estou aqui, eu sou a Natália Sampaio, professora de Ciências aqui do Intel, e agora a gente vai ter uma aula sobre DSTs, dando continuidade ao nosso módulo 5, que fala sobre doenças, prevenção, sistema reprodutor e por aí vai. Bom, primeiro, antes da gente começar, o que significa DST? Doenças sexualmente transmissíveis. Vale lembrar que atualmente já existe uma nova nomenclatura para esse tipo de doença. Elas também podem ser chamadas de ISTs, são infecções sexualmente transmissíveis. A diferença não é muito grande, mas tem a ver aí com a OMS, que achou que essa nova nomenclatura era melhor para definir esse conjunto de infecções que nós podemos ter e contrair através do contato sexual. Então vamos dar uma olhada. Começando pela mais famosa de todas, AIDS. AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Isso significa que ela não é uma doença. Síndrome quer dizer que ela é um conjunto de sintomas. Você vai ter um monte de coisa se pegar AIDS. Não, ninguém aqui vai pegar, porque vocês estão tendo aula aqui no Intel, vai ficar todo mundo esperto em métodos para evitar doenças. Mas quem pegar nessa vida aí louca, vai ter um conjunto de sintomas que se relacionam com a imunodeficiência. O que isso significa? Significa que você vai ter uma deficiência do seu sistema imunológico. Então, o vírus da AIDS debilita o seu sistema imunológico. Ele faz com que ele pare de funcionar. O sistema imunológico, vocês devem se lembrar, que é o sistema responsável por fazer as defesas do nosso organismo. Então, é através dele que a gente se protege contra todos os tipos de doença. Desde uma gripe muito fraquinha, suave, até uma doença mais grave. Tudo depende do sistema imunológico, defesa contra câncer, qualquer coisa. Se você pega uma doença que vai impedir o funcionamento desse sistema imunológico, que vai impedir que ele haja contra vírus, contra bactérias, contra qualquer micro-organismo que vai afetar o funcionamento do seu organismo, então você não vai ter um problema com a AIDS em si. Você vai ter um problema com as outras doenças que vão conseguir se propagar, já que não tem sistema imunitário para defender o seu organismo. Bom, o contágio pode acontecer através da relação sexual com pessoa contaminada pelo vírus e através do compartilhamento de sangue que esteja contaminado. Então, lá nos anos 80, a gente teve um boom da AIDS. Ainda não existia um teste muito eficaz. Então, as pessoas que doavam sangue, doavam sem passar por um teste para saber se elas tinham ou não alguma doença. E isso fazia com que quem estava recebendo o sangue doado acabasse adquirindo o vírus porque não tinha uma testagem. Com isso, o sangue contaminado passou a disseminar esse vírus por aí e se tornou fez com que ocorresse essa distribuição mundial da AIDS como é hoje. Bom, o uso de seringas e agulhas contaminadas também é um problema muito sério. No Brasil, por sorte ou, enfim, por eficiência do nosso sistema de saúde, a gente não tem uma grande quantidade de usuários de certos tipos de drogas que utilizam seringas e agulhas. Entretanto, lá nos Estados Unidos, umas drogas muito famosas que precisam dar uma picadinha são extremamente disseminadas. Com isso, as pessoas acabam compartilhando seringas e agulhas e contaminam os outros amigos e as outras pessoas que estão fazendo uso da mesma droga. É por isso que quando você vai lá fazer o seu exame de sangue, a enfermeira, a técnica que vai te atender, abre a seringa, abre a agulha na sua frente e mostra para você. Olha aqui, tá fechadinha, para mostrar que ela não foi reutilizada. Durante muitos e muitos anos na medicina, quando a gente não sabia desse tipo de contaminação ainda, dessa forma de contágio, as seringas e as agulhas eram reutilizadas. Então, eles tiravam sangue de alguém ou botavam sangue em alguém e logo em seguida lavavam e continuavam usando. Obviamente, lavar não faz o vírus desaparecer dali. E com isso, ia sendo transmitido de um para o outro. Hoje em dia, a gente já sabe que as técnicas de desinfecção são muito mais eficientes e que a gente não pode compartilhar de forma alguma a agulha, porque a agulha fica com resquício do sangue. No fim das contas, é a mesma coisa. Se teve um sangue contaminado que encostou ali, tem vírus ali e esse vírus
vai ser transmitido, vai ser passado adiante. Bom, além disso, a AIDS também pode ser transmitida de mãe para filho. Durante uma gestação, o bebê realiza trocas de material com a mãe via placenta e ele acaba recebendo algumas células da mãe por ali. Isso significa que o sangue da mãe que esteja contaminado vai ser passado para o filho e o filho vai acabar tendo a mesma doença. Então, quando uma mulher engravida, uma das primeiras coisas que ela faz é verificar se as vacinas dela estão em dia e fazer testagem para as doenças que podem ser transmitidas para o filho durante a gestação. A AIDS ainda tem um agravante que durante a amamentação também ocorre passagem de vírus. Então, mulheres que são soropositivas, em geral, não irão amamentar os seus bebês como forma de proteger eles e impedir que eles contraiam essa síndrome da imunodeficiência. Bom, não há cura e essa é a parte mais complicada. E também não tem vacina. Então, tudo depende da prevenção. É impedir que a doença chegue a você. Nós temos diversos métodos para impedir que a doença se desenvolva. Então, o famoso coquetel que as pessoas soropositivas tomam é um conjunto de remédios para auxiliar o seu sistema imunológico a continuar funcionando. Hoje em dia, pessoas com AIDS já conseguem ter vida normal. Basta tomar medicação diariamente. Mas a gente sabe que medicação é caro, muitas vezes é de difícil acesso, então o ideal é se proteger, por mais que as pessoas soropositivas consigam ter qualidade de vida hoje em dia. Fora que você torna-se um vetor. No momento que você tem a doença, você pode transmitir para qualquer pessoa durante contato sexual, gravidez, transfusão sanguínea e por aí vai. Então, o ideal é prevenção. Reparem que eu botei aqui um ainda, muito importante. Essa busca não para. Pesquisas são feitas diariamente pelas mais diversas universidades do mundo todo, buscando uma forma de parar a AIDS. E a prevenção? Bom, prevenção não tem o que falar, né, gente? É o uso de camisinha. Quando você usa camisinha, você impede a troca de fluidos durante a relação sexual. E com isso, impede que o vírus da AIDS seja transmitido e passado para o seu parceiro. Além disso, o uso de agulhas descartáveis em todos os sistemas de saúde e também para os usuários de drogas. Próxima doença, gonorreia. Gente, fiquem muito felizes que eu poupei vocês, poupei mesmo, não botei uma imagem aqui desagradável do que é a gonorreia. A gonorreia causa dor, ardência urinar, incontinência urinária, corrimento amarelado e purulento. E quando eu digo purulento, é pus mesmo, é nojento. A gonorreia vai fazer com que a glande do seu sistema reprodutor comece a botar para fora uma secreção de pus e fica muito feio o negócio, mas muito feio mesmo, além de ser muito incômodo e, acima de tudo, doer na hora de urinar, arder na hora de urinar. As pessoas com gonorreia não conseguem ter qualidade de vida enquanto não tratarem a doença, é muito chata. Ela é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea, daí o nome da doença, né? E com isso, o seu tratamento é via antibiótico. Sempre que você vê uma doença que é causada por uma bactéria, quer dizer que o tratamento dela vai ser via antibiótico. Qualquer antibiótico? Não. Cada bactéria vai ter seus antibióticos específicos que vão agir de forma mais eficaz. Porém, todas são tratadas com antibióticos, beleza? Prevenção, adivinha só? Camisinha, né, gente? Mas vou falar uma coisa, de verdade. Se vocês conhecerem alguém com gonorreia e quiser levar isso adiante com essa secreção purulenta saindo, a pessoa com incontinência urinária e sei lá mais o que, Senhor, Deus me livre, não tem nem camisinha que salve. Porque isso aí já é falta de julgamento, não tá dando não. Bom, a prevenção vai ser sempre utilização de camisinha. A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível, quase que exclusivamente. E aí, aqui uma imagenzinha mostrando a proliferação de bactérias na região interna do sistema reprodutor.
Vale só comentar que algumas pessoas que têm gonorreia acabam tendo um sintoma extra, que é a dor de garganta. Dependendo do ato sexual, você pode ter a contaminação na região oral. E aí, as glândulas dessa região vão começar a produzir uma secreção purulenta, vai arder, vai doer e vai causar bastante incômodo na garganta, porque essa bactéria se espalha pelas glândulas. Em frente. Sífilis. Bom, a sífilis é um problema. Estamos atualmente vivendo uma epidemia de sífilis em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. A sífilis, ela é uma doença, em geral, silenciosa. Por quê? O primeiro sintoma dela é uma lesão cancro duro. O que isso significa? Na região onde você se contaminou, então a pessoa foi lá, teve uma relação sexual, não assistiu a aula do Intelectus, não aprendeu que tinha que usar camisinha e se contaminou com a sífilis. Beleza. Beleza não tá, né? Mas tá lá. E aí, nessa região onde houve a contaminação, começa a aparecer uma ferida. Só que é uma ferida que não dói, que não incomoda, tem uma aparência mais profunda, com uma região e uma bordinha em volta dura. Por isso, cancro duro. Depois, essa lesão vai passar. É só uma feridinha, nada demais. Às vezes nem dá para perceber. Em seguida, a pessoa vai ficar sem sintomas. De 6 a 8 semanas. Até que vão começar a aparecer algumas erupções cutâneas nas mãos e nos pés. Em especial, existem casos onde essas erupções aparecem em outras regiões do corpo. Mas a mais característica é nas mãos. E a pessoa fica cheia de pintinha vermelha na mão e não faz ideia do que está acontecendo. Porque 8 semanas depois, dependendo do que você anda fazendo por aí, tu nem lembra que teve essa lesão antes e não relaciona os sintomas, porque passa muito tempo entre a primeira e a segunda manifestação da doença. Depois dessas erupções cutâneas, passa um tempo, elas vão sumir sozinhas e chega ao terceiro ponto da sífilis. Problemas degenerativos e desenvolvimento de neurosífilis. O que isso quer dizer? A sífilis se espalhou pelo seu organismo e agora ela está infectando o seu sistema nervoso e começa a dar ruim. A partir daí, você vai ter problemas relacionados ao sistema nervoso. Perda de fala, problemas de visão e tudo mais que for relacionado com os sentidos e com o seu sistema nervoso central. Chegando no cérebro, pode causar neurosífilis, se desenvolve nessa região e começa a dar um monte de problema neural. Até perda de memória, podendo chegar a óbito. Essa terceira etapa aqui, ó, pode levar até 10 anos para se manifestar. Então, quando a pessoa começa a ter esses problemas degenerativos, ela não faz a menor ideia de que algum dia ela já teve esse primeiro e segundo sintomas. E não vai relacionar isso com a sífilis. Daí o grande problema e a grande taxa de óbito relacionada a essa DST. Porque as pessoas não se lembram, elas não percebem que elas já tiveram os primeiros sintomas. Leva muito tempo para a doença se desenvolver. Ah, a pessoa pegou sífilis, meu Deus, já era, quer dizer que eu vou morrer? Claro que não. A sífilis tem tratamento e a gente já vai ver. Quem é que causa essa doença? Uma bactéria, mais uma vez, chamada de Treponema pallidum. E o tratamento, por ser uma bactéria causadora da doença, vai ser via antibiótico, né? Bom, então a partir da primeira lesão, se a pessoa já perceber isso, ela consegue tratar com antibiótico, ela não vai passar pelo segundo nem pelo terceiro estágio. O segundo estágio é realmente o mais característico, é o mais fácil de você perceber. Vai aparecer um monte de pintinha vermelha na mão. Se for ao médico, ele vai identificar isso como sífilis. Qualquer dermatologista, ginecologista para as meninas, vai conseguir ver que essas erupções cutâneas são erupções características da sífilis, mas precisa ir ao médico. O problema é que, como a doença não causa grandes problemas, grandes incômodos, não causa dor, as pessoas muitas das vezes não vão. E pensa só, se isso aqui leva 10 anos para se desenvolver, quantas relações sexuais essa pessoa não teve para passar essa doença para frente, disseminando ela por aí? Daí os casos de epidemia. As pessoas não sabem, muitas vezes ficam assintomáticas por muitos e muitos anos e vão passando por aí. Conclusão, prevenção significa que tem que usar camisinha. Camisinha tem que usar camisinha. Não tem jeito, gente.
Sífilis é DST e se não usar camisinha, vai ser transmitido ou vai acabar pegando. E aí, deu ruim. Só para sinalizar. Aqui, ó, coloquei uma imagem para vocês darem uma olhada como que acontece. De novo, mais uma vez, poupando vocês de imagens fortes. Uma pequena ferida na sífilis primária, primeira manifestação, o cancro, né? Normalmente na região genital. Pode ficar escondida, pode aparecer em regiões um pouco mais internas, mas costuma aparecer na região dos lábios internos das mulheres, na cabeça do pênis nos homens, mas passa despercebida por não doer. Em seguida, aqui ó, sífilis secundária, erupções cutâneas, olha a mão dessa pessoa, ó, toda pipocada, mas ela tem também pelo corpo o resto dos sintomas. Muitos e muitos anos depois, problemas degenerativos, sífilis terciária se espalhando pelos seus sistemas e causando problemas neurais. A hepatite B e C é um problema há muito e muito tempo. Ela é facilmente identificável graças à icterícia. O que quer dizer icterícia? Icterícia significa amarelamento dos olhos. Então, essa região branca do olho, ela começa a ficar amarelada. Isso se deve ao fato de que a hepatite vai afetar diretamente o fígado, que faz o processamento de uma substância chamada bilirrubina. Essa substância é amarelada e quando se acumula no organismo, causa a icterícia. Então, ela é facilmente identificável quando começa a demonstrar esses sintomas. Além da icterícia, a gente tem como característica febre, dor de cabeça, náuseas, vômitos e dores musculares. Percebam que tem algumas sensações relacionadas com o próprio sistema digestório, náuseas, vômitos, porque o fígado se relaciona com esse sistema, né? Ela é causada, no caso da hepatite B, pelo VHB, que é um vírus do tipo B, e no caso da hepatite C, o VHC. Como é causado por um vírus, o tratamento não vai ser com antibiótico, e sim com um antiviral, né? Bom, a solução para a hepatite B, há muitos anos atrás, foi até descoberta, que é a vacinação. A gente tem no nosso Sistema Único de Saúde a vacinação gratuita contra a hepatite. Então, sendo vacinado ainda na primeira infância, isso faz parte das primeiras vacinas que as pessoas tomam até os 4 anos de idade, você, teoricamente, está protegido. Lembrando que vacina tem prazo de validade. Então, você vai tomar essa vacina quando é pequeno, mas precisa tomar reforço de tempos em tempos. Sempre confiram sua carteira de vacinação. Além disso, dá para se proteger de hepatite com camisinha e utilizando agulhas descartáveis. A hepatite também, assim como a AIDS, teve um grande problema relacionado ao uso de agulhas compartilhadas. E aí se espalhou para um monte de gente. Bom, a hepatite causa isso aqui, ó, no seu fígado. Isso é um fígado saudável. Olha que bonitinho, lindo. E o seu tá assim, né? Eu tenho certeza. Mas a pessoa com hepatite está com o fígado desse jeito. E aí ele vai parando de funcionar. Começa com um quadro de cirrose, ele fica inchado. Hepatite, hepa, é de fígado. E tite, esse finalzinho aqui, it, significa inflamação. Então, é um vírus que vai começar a causar inflamação do fígado, ele vai perdendo suas funções, os tecidos vão morrendo e isso vai se agravando, até que uma hora ele para de funcionar e a pessoa precisa de um transplante para continuar vivendo. Eu tive um caso na família de uma pessoa que pegou via transfusão sanguínea e infelizmente faleceu. E o fígado dela, ó, tava assim. HPV. O HPV ficou muito famoso, não tem muito tempo, bombou na mídia, porque finalmente tinham descoberto uma vacina para resolver esse problema. HPV significa papiloma vírus humano e ele desenvolve os seguintes sintomas. Nenhum. Eis o grande problema. O HPV tem diversos tipos de vírus causadores. Existe HPV tipo 1, tipo 2, tipo 3 e uma infinidade de tipos. E a maioria deles não causa sintomas. Alguns vão causar as famosas verrugas. E aí sim é fácil de identificar que a pessoa está contaminada com HPV. Essas verrugas vão aparecer na região genital, podendo aparecer na região oral e até anal, sendo que ela se desenvolve tanto na área externa quanto na região interna. E olha o problema, nas mulheres causa aumento das chances de câncer do colo do útero, uma doença seríssima
que torna muitas mulheres inférteis e levam muitas outras a óbito, porque não identificam a tempo, né? Bom, e aí esse vírus, que é o papilomavírus humano, tem tratamento. Tem tratamento que é só tirar a verruga, mas o vírus em si, ele fica lá no seu organismo. Ele não vai embora não, e não tem remédio que faça ele sair. Ele vai sair sozinho, pelo funcionamento do seu próprio sistema imunológico, então seu sistema imunológico está bombando, leva uns anos, mas ele pode sair. Se o seu sistema imunológico não estiver bombando, ele fica ali, incubadinho, quietinho, só esperando a pessoa ter uma baixa imunológica. O que é uma baixa imunológica? Estresse, alguma outra doença, qualquer outra coisa que vai fazer o seu sistema imunológico ficar debilitado, a própria AIDS. E aí, com isso, ele vai se espalhar e vai voltar a causar as verrugas. Essas verrugas, elas são retiradas com o uso de nitrogênio. É uma seringuinha assim que vai com nitrogênio líquido ou gasoso e queima a verruga. E aí elas caem. Vou contar uma coisa pra vocês. Já ouvi falar de gente que fez o tratamento e dói, meu amigo, mas dói muito. Coloca ácido bem ali, ó, na região genital. Que delícia, que maravilha, minha gente. Prevenção, vacinação e camisinha. Vacinação foi a grande sacada do HPV, porque a gente passou a vacinar as pessoas da sua idade, galera de 11, 12, 13, 14 anos, que passou agora a ter uma prevenção no seu sistema imunológico, impedindo que se contamine. Então, se a gente conseguir vacinar tanto as mulheres quanto os homens, fica suave de HPV. Mas ainda assim, não quer dizer que dá para arriscar. Lembra que, primeiro, tem gente por aí que eu sei que vocês não entendem, porque eu também não entendo, mas que não curte tomar vacina. Deixa o sistema imunológico, deve dar conta, reza que vai dar certo. Além de que tem gente que não usa camisinha e aí acaba pegando dos outros e o negócio se distribui por aí. Então o ideal é toma vacina, toma conta se da segunda dose, terceira dose e depois usa camisinha para evitar todo o resto. Olha aqui uma figura, imagens fortes, não, mentira, não tão fortes assim, isso é uma língua e aqui ó, tem uma verruguinha. Agora imagina esse monte de verruguinha pipocando lá no seu sistema genital. Olha que delícia, olha que maravilha, minha gente. E depois sendo queimada uma por uma com umas gotinhas de ácido aqui, ó. Pei, pei, pei. Que gostoso. Melhor usar camisinha, né? Vamos lá. Para falar agora de um outro, que esse aqui, ó, esse é um problema. Se eu te contar que atualmente cerca de 95% da população mundial sofre de herpes. Tu vai falar pra mim, não, claro que não, Natália, pelo amor de Deus, eu tenho herpes. Claro que eu não tenho, nunca tive nada. Herpes não é aquele que dá aquela bolinha na boca? Herpes é esse aí sim. Mas se você nunca teve sintoma, é possível que você não tenha. Parabéns, meu abençoado, estou muito feliz por você. Mas também é bem possível que você seja apenas assintomático. Como que a gente pega herpes? Apenas entrando em contato com as pessoas através de secreção de saliva ou via relação sexual. Aí você tem aquele seu amigo que está sentadinho ali do seu lado na sala de aula, comprou aquela coca geladinha e deixa eu dar só um golinho no canudo. Se ele tinha e ele estava manifestando naquele momento, quer dizer que o canudinho que ele bebeu, a coca dele, tá cheio de vírus da herpes. E aí quando você deu aquele, foi só um golinho, nada demais, esse vírus foi para dentro. E agora você já está contaminado. Bom, o vírus vai ficar incubado em você. E aí você não vai ter sintoma nenhum. Um dia, véspera de prova, tem coisa pra caramba, é o último bimestre, eu não sei se eu vou passar, sistema nervoso tá louco, baixou sua imunidade. E aí começa a pipocar. Dá uma bolinha vermelha aqui, outra aqui, começa a coçar, você coça, vira uma ferida, a ferida vai aumentando e você acabou de descobrir que você contraiu herpes. Não necessariamente via sexual, e daí o problema, né? Se for via sexual, vai acontecer essa bolinha, essa feridinha nas regiões íntimas. E aí vai ser bem desagradável, né? Porque dá uma coceira, vermelhidão e ficam várias bolinhas que vão pipocando e estourando e levam aí umas 2 semanas para ficarem boas e parar com essas lesões. Quem é que vai causar herpes? Um vírus chamado herpes simplex. E o tratamento? Antiviral. Como eu disse para vocês, quase todo mundo hoje tem herpes. Esse antiviral vai reduzir apenas os sintomas, porque o vírus da herpes, uma vez contraído, não sai mais. Então, primeira coisa, não bebe no bebedouro no meio da rua.
leva o seu copinho descartável porque você é sustentabilidade, carrega o seu próprio copinho ali, ó, contigo, para beber e não beber no copo dos outros. E, além de tudo, usa camisinha. Lembrando que ela só vai ser transmitida se você entrar em contato com a saliva ou com a secreção da pessoa que está com a herpes sendo manifestada. Então, ela precisa estar com as lesões para que esse vírus esteja aparecendo e possa ser transmitido. Não tem lesão nenhuma? Tá, beleza, você não vai pegar. Agora, tu prefere arriscar mesmo? Tu vai mesmo beber do copo do seu amigo? De verdade? Compra um copinho bonitinho, só seu, não faz isso não. Agora, uma curiosidade, ó. Existem diversos tipos de herpes. A herpes zoster é uma das variações que é ocasionada pelo mesmo vírus causador da catapora, o varicela zoster. Então, tem outros tipos de herpes que a gente não vai entrar aqui nessa diferenciação hoje, mas vale saber que existe mais de um tipo e mais de um tipo de sintoma. Eles se manifestam de formas um pouquinho diferentes, apesar de todos causarem vermelhidão, coceira, lesões e por aí vai. Então, ó, poupei vocês mais uma vez, hein? Ficou com medo, achou que eu ia mostrar, né? Olha as bolinhas, como é que elas ficam, aqui na pele, ó. Agora, isso pode aparecer em qualquer lugar, em especial em regiões de mucosa. Então, algumas pessoas que têm herpes, inclusive, têm muitas aftas na boca, que ela tá só achando que é afta, mas na verdade é a herpes que está estourando. Vai aparecer na região externa e vai aparecer na região íntima. Beleza? Vou seguir, gente. Agora esse é maneiro. O último, pra gente fechar. Esse é muito legal, pediculose pubiana. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Tá com chato? Tá com coceira? Esse é a pediculose. Sabe por que tá coçando? Porque você tem piolho. Muito bem, o piolho vai aproveitar os seus pelinhos que se desenvolveram agora que você já é um adolescente e vai se instaurar ali no seu sistema genital. E vai ficar por ali, de bobeira. Como é que a gente trata? Shampoo, loção para piolho, permitrina, sabe aquele coel que a tua mãe comprou quando você tinha 3 anos? É ele mesmo, só que agora você vai passar, ó, lá embaixo, olha que legal. Ferver roupa de cama, ferver roupa de uso íntimo, calcinha, cueca, não pode ter contato, todo mundo em casa pode pegar, tem que ferver a toalha, dá um trabalho resolver esse negócio, meu amigo. Porque o piolho, ele fica muito bem fixado nos pelos pubianos e ele vai ficar sugando teu sangue ali, ó. Se divertindo. Como é que a gente resolve? Evita contato íntimo com quem está infectado. Qualquer tipo. Nesse caso, camisinha não é suficiente. Ela vai ajudar? Vai ajudar. Mas basta você entrar em contato com o pelo que o piolho consegue pular de um pro outro. É a mesma coisa que você aprendeu quando você era lá pequenininho e na sala tinha aquela galera que tava, ó, coçando a cabeça. Tá todo mundo se coçando, só que é em outro lugar agora. Vamos dar uma olhada. Olha aqui como é que fica. Isso aqui, esse monte de pontinho preto, ó. Isso tudo é piolho, meu amigo. E aqui um zoom. Olha ele, que bonito. Que legal, se espalhando pela sua região íntima, causando o famoso chato, que é uma coceira insuportável e feia pra caramba, né? Convenhamos, gente. A galera ficar se coçando. Ai, que nervoso. Bom, por hoje é só, gente. Beijo e até a próxima.